Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, nós consagramos a Ti essa oração e pedimos a Tua bênção, Senhor, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Senhor, nós oramos para que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa e que ela receba promessas, ela receba palavra, ela receba milagre de Deus agora, no nome de Jesus. Senhor, como está escrito na Tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nos arrependemos, Pai, de todo o caminho errado, de toda a direção errada e de tudo aquilo que não Te agrada. E Te pedimos, Pai, vem e sara a nossa terra, sara essa casa, essa pessoa, Pai, que já se arrependeu do caminho errado que trilhou, que já se arrependeu por não ter consultado o Senhor para finalizar o negócio ou até mesmo para ter tomado aquela decisão. Senhor, que nesse momento haja o perdão e que haja também o Senhor sarando a nossa terra, restaurando a nossa terra. No nome de Jesus, Senhor, eu oro para que haja mudanças significativas agora, em processos, em situações e em lugares. No nome de Jesus Cristo, que haja transformação. Que haja transformação, Senhor, a Tua palavra, nós nos apoiamos na Tua palavra, que diz, Pai, que se o Teu povo se arrepender, se o Teu povo reconhecer que Tu és Deus, o Senhor tem o poder de reverter situações. Por isso eu oro no nome de Jesus, para que haja reversão de situações adversas, de problemas, de quadros clínicos, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre essa vida, sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Se você recebe essa oração inicial, já compartilhe aí com 7 pessoas, amém? Selando essa palavra, que o nosso Deus vai reverter situações, crendo que ainda que você tenha tomado uma decisão errada, Deus é poderoso para reverter situações na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e vamos estar em oração às 6 da manhã e às 18 horas. Eu tenho uma palavra profética sobre a tua vida, uma palavra de direção, uma palavra que Deus falou muito comigo. Está lá em Mateus capítulo 8, verso 23. Eu quero que você me acompanhe nessa palavra, porque aqui tem uma resposta para algo que você está enfrentando. Tem coisas que não é tempestade. Não é tempestade. Você se engana de pensar que você está lutando com uma coisa natural. É um espírito. Não é uma tempestade, é um espírito. Eu quero que você entenda não só o texto que eu vou ler, mas o contexto. Porque você vai se identificar com essa palavra. Eu sei que essa palavra foi Deus que me deu para entregar ela para você. Porque tem certas coisas que acontecem na vida da gente e a gente não sente. Sabe? Tem certas coisas que vão nos bloqueando, resistindo a nós, e a gente é passivo em relação àquilo. Ignora. Vai continuando com a vida. E é um dia após o outro. E dorme, levanta, e dorme de novo, e levanta. Tudo igual. Mas há coisas que o Espírito Santo quer mostrar para você. Que há coisas que não é normal. É espiritual. Não é tempestade. É um espírito. Certo? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 8, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade,
de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Apesar do movimento externo, apesar das dificuldades que os discípulos marinheiros experientes estavam enfrentando, Jesus dormia. E sabe por que Jesus dormia? Porque ele conhecia o natural e ele conhecia o espiritual. Enquanto você não conhecer algumas coisas, você nunca vai conseguir descansar plenamente. Você tem que conhecer o natural e o espiritual. É por isso que existe uma busca que cada um vai ter que fazer a sua busca, que é a busca pelo discernimento espiritual, a busca pelo conhecimento, a busca de descobrir a realidade espiritual e a realidade natural das coisas. Mas você só vai conseguir discernir o que é natural do espiritual se você andar com Jesus. Se você andar com Jesus, você vai conseguir discernir. É que nós vivemos vidas tão focadas, é um hiperfoco, né? É um hiperfoco no futuro, é um hiperfoco na minha própria vida, na minha realização, no meu sonho, na minha pessoa. E nos esquecemos que a nossa vida, ela não consiste só em realização, em dinheiro, poder ou qualquer outra coisa, mas a nossa vida se trata de vencer em todos os níveis. E você só vence no nível espiritual andando com Jesus. E para muitas batalhas do natural também é só andando com Jesus. Você está entendendo? Por que você tem que ter o conhecimento das coisas? E continua aqui dizendo, olha que tremendo, no verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. É como se Jesus não se importasse na cabeça deles. Senhor, salva-nos, não te importa que pereçamos. Jesus estava dormindo porque conhecia o mundo natural e o mundo espiritual. É claro que ele se importava com eles. No entanto, sabe, a nossa fé é exercitada não só quando estamos vendo os movimentos de Jesus, mas a nossa fé é exercitada também quando Jesus está em silêncio, quando Jesus aparentemente está dormindo. A sua fé vai ser exercitada no silêncio de Deus. Você sabe que Ele está com você. E eu vou dizer uma coisa para você que os discípulos não viram. Nós estamos numa tempestade, mas Ele também está. Deixa eu lhe falar. O nosso Deus é Jeová Shammah, aquele que está conosco também na dificuldade. Deus não está com você só quando tudo está bem, mas Ele está com você também na tempestade, quando tudo está mal, quando tudo está virando, quando a água está entrando para dentro do barco, quando a situação é desesperadora, quando o caos toma conta, quando ninguém sabe o que fazer, quando a dor de cabeça é intensa, Ele está lá. Deus está conosco em lugares difíceis, em momentos difíceis, em situações difíceis, complicadas, complexas. Deus está comigo quando eu estou na festa do meu filho, da minha filha, quando eu estou me alegrando, quando eu estou realizando, quando eu estou vencendo, mas Ele está comigo também no luto, Ele está comigo também na injustiça, Ele está comigo também quando eu estou desesperado da vida. Deus está comigo. Toda vez que eu vi no barco da vida a água entrando, Ele estava lá. Então, pare com essa conversa tola, é uma conversa tola de dizer que Deus não se importa com você. Mas se Deus se importasse comigo, eu não estaria passando essa situação.
Ele está com você. Essa situação já está vencida. Você pode crer nessa palavra? Que Deus já te deu vitória? Ele está com você, sua presença está com você. É que nós pensamos que a vitória é só o livramento, a vitória é só a cura, a vitória é só o contrato que deu certo, a vitória é só a grande venda que foi feita. Não! A maior vitória é a presença de Jesus Cristo na sua vida. A maior vitória é a presença de Jesus Cristo na sua vida. Essa é a maior vitória, porque Ele comigo é a certeza de que tudo vai acabar bem. Você crê nisso? Agora, olha o que está escrito aqui, no verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ora, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há tanto tempo Jesus andando com eles e eles não conheciam Jesus. Esse é o grave problema da nossa geração. Não reconhecem com quem estão? Não sabem quem está com eles? Ficaram maravilhados, mas eles, andavam com Jesus. Jesus andava com eles. Eles já haviam visto milagres. Como que eles não conheciam? Aí aqui existe uma dura realidade. Tem muita gente que já viu grandes milagres e mesmo assim não conheceu a Deus. Tem muita gente que já ouviu a Deus e não conhece a voz de Deus. Nós não podemos apenas ter um conhecimento de quem é Jesus. Nós precisamos conhecê-lo intimamente e sentir o seu calor, sentir a sua presença, o seu poder emanando em nossa vida. É por isso do Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo, ele nos convence e nos aproxima cada vez mais da pessoa de Jesus. Por isso, escute essa palavra, porque ela é profética na tua vida. Nós precisamos conhecer aquele que está conosco. Esse é o meu desafio, é o teu desafio. O ponto que eu queria chegar é que essa tempestade, ela não era uma tempestade apenas natural, porque senão Jesus só teria dado uma ordem e, enfim, o mar ia se acalmar, a chuva iria parar, o céu iria abrir, mas ele repreendeu, ele usou a autoridade, ele exigiu, ele fez uma oração forte. Nós podemos estar lutando contra tempestades, sendo que por trás das tempestades tem algo espiritual. Jesus estava indo para o território de Gadara. Havia resistências espirituais que estavam tentando impedir Jesus e os discípulos de chegarem lá. Então a tempestade, muitas vezes, ela é só um sinal. É um sinal de quê? É um sinal de que você não está lutando contra ela, você está lutando contra espíritos imundos. Eu vou repetir, a sua luta não é contra a tempestade, a sua luta é contra o mal. É uma luta espiritual. Existia uma resistência espiritual para que Jesus não chegasse em Gadara. Então segura essa palavra como uma palavra de direção para a tua vida. Tem tormentas e tempestades
que você vai ter que se levantar com a autoridade que Jesus lhe deu e repreender isso. É por isso que o diabo luta tanto para que você não esteja na oração, porque ele sabe que tem lugares que se você chegar, vai acontecer milagre. Tem lugares que se você chegar, vai haver uma revolução. Tem lugares que se você chegar, você vai estar cumprindo um propósito, e quando nós entramos no propósito divino, céus são abertos, portas são acessadas, milagres são liberados, provisão chega, vida de Deus é manifesta. Então, nós começamos a entender que a tempestade é só um pano de fundo. A tempestade é um pano de fundo para algo muito maior que estava por trás. Aqui Jesus ensina sobre o mundo espiritual. Aqui Jesus ensina sobre a guerra que nós enfrentamos, a guerra espiritual, a nível espiritual. Amém? Então, segura essa palavra, porque a partir de agora você vai começar a repreender, a usar a autoridade que Jesus te confiou lá em Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e você vai repreender este mal em nome de Jesus. Você vai repreender esse mal no nome de Jesus. Amém? Pega aí essa palavra como palavra profética na tua vida. Pega como palavra de Deus para você. O Senhor está falando contigo. O Senhor está falando contigo. Amém? Eu deixo essa palavra, essa instrução para você, porque eu sei que é Deus falando com você. É Deus lhe dirigindo. É Deus falando. Amém? Escreve aqui nos comentários. Escreve: em nome de Jesus, eu vou vencer todo e qualquer mal. Escreve aí: em nome de Jesus eu vou vencer todo e qualquer mal. Então, às vezes você pensa que é só um desânimo. É só uma exaustão, é do trabalho, é da vida, é dos problemas. Pode até ser. Mas há coisas que não é normal, é espiritual. Esse problema aí, essa tempestade no teu casamento, pode não ser só, falha de um e falha do outro. Pode até ter contribuído, mas tem algo por trás dessa tempestade, e esse algo se chama o mal. O diabo luta para que você não acredite que ele existe, Ele quer lançar uma cortina de fumaça para que você não veja nada, quer manter você, totalmente aquém do que verdadeiramente está acontecendo. Existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual para você não estar nessa oração. Existe uma batalha espiritual para causar cansaço, sono, distração e tudo que é tipo de coisa para tirar você da oração. Mas você não enfrenta uma batalha espiritual fugindo dela. Você enfrenta uma batalha espiritual se posicionando contra ela. Você pode estar muito próximo de chegar numa bênção e o inimigo está tentando tirar você, da oração ou da presença de Deus. Por isso, não se distraia, mantenha-se firme em Deus. Essa é a minha palavra para você no dia de hoje. Se você crê e você recebe essa palavra e você acredita que Jesus lhe deu autoridade, pega o link dessa oração e manda para 7 pessoas agora. Não é para 6, não é para 8, é para 7 pessoas. Manda para 7 pessoas agora essa oração. Seja uma bênção para alguém. Amém? Seja uma bênção para alguém. Vença, inclusive, essa barreira que você tem de compartilhar. Vença essa barreira. Vença isso que está tentando impedir você. Compartilhe. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe. O que teve de gente dizendo para mim assim: eu não consigo entrar na oração. Eu dormi e acabei passando a oração, acabei me distraindo, eu ando cansada, não tenho tempo para estar na oração. Mas peraí, e se eu disser para você que muitas vezes, é indo para a oração que você vai receber resposta? É claro que você vai enfrentar resistência espiritual para não orar. Você vai ter que vencer isso, porque você está no caminho de coisas grandes, amém? Glória a Deus, eu creio, em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero convidar você que
que quer experimentar algo novo, você que quer avançar espiritualmente, você que quer, sabe, evoluir na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu discernimento espiritual, vem se tornar aluno da academia aqui no Global. Inclusive hoje vai ter uma direção ao vivo para quem é aluno da Academia Kingdom. Eu convido você a experimentar algo novo. Amém? Vem ser treinado, você não vai se arrepender. Hoje às 20 horas nós vamos ter aula na Academia Kingdom. Por isso, se inscreva. Vá no meu site www.vinicius17.com.br e lá no meu site você faz a tua inscrição para a Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem. Também quero falar rapidamente dos meus livros que vão te ajudar. O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e Café com Jesus, um devocional profético, uma palavra para cada dia da sua vida, tá? Do ano, né? Esse livro aqui vai te abençoar muito. Amém? Você pode adquirir esse livro através do nosso site www.vinicius17.com.br. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto isso, você compartilha, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração também. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? E antes disso eu quero dar um testemunho para você, maravilhoso, que eu recebi, da Vilmara. Olha só para encher teu coração de fé. A paz. Em uma de suas orações, o Senhor declarou cura sobre alguém que estava com muitas manchas roxas e queda de cabelo. Naquele momento eu sofria com coceiras intensas que se espalhavam pelas pernas e pés. E quando começava a melhorar, ficavam dessa cor. Meu cabelo também estava caindo, mas eu criei na palavra de cura e para a glória de Deus eu estou bem. Fui curada, muito obrigado e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus é fiel, Ele é Deus de milagres. Você acredita nisso? Vamos orar? Deixa eu orar por você, no nome de Jesus. Pai, obrigado, porque o Senhor está falando conosco. Obrigado porque o Espírito Santo está convencendo pessoas a se aproximarem de Deus. O Espírito Santo está convencendo pessoas que a sua guerra é uma guerra espiritual e que ela precisa se posicionar espiritualmente. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu digo: escuta aqui, diabo, acabou para você. Todo tipo de escassez, todo tipo de ataque, todo tipo de opressão, saia agora do caminho dessa pessoa. E eu digo a toda enfermidade física ou emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que o poder de Jesus Cristo toque nessa vida e que toda tempestade, todo tipo de ação maligna contrária, toda resistência espiritual contra a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo, eu digo: cai por terra agora e que o poder de Deus te toque, que você seja livre agora, que as amarras espirituais sejam desfeitas e que o Senhor te conduza em paz, que o Senhor te guie, que o Senhor te direcione e que todo mal seja desfeito no nome de Jesus. Senhor,
toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor. E a minha oração é para que haja uma visitação sobrenatural na vida dessa pessoa agora. Seja livre, seja liberto, que a mão do Senhor toque a tua vida, que a mão do Senhor toque a tua casa, que a mão do Senhor traga salvação na tua família. Eu quero profetizar e declarar: vai haver avivamento no teu lar. Todos da tua casa vão ter uma experiência com Jesus. Senhor, abre os ouvidos espirituais deles, abre sua visão espiritual no nome de Jesus. E a minha oração é para que todo aquele que está agitado, que receba a tranquilidade de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo. E eu profetizo: nada faltando na tua vida, nada quebrado e tudo completo. Deus vai realizar tudo aquilo que tem te prometido. Tudo aquilo que tem te prometido, tudo aquilo que ele tem falado, vai se cumprir. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está contra ti. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Você crê nessa oração? Crê nessa palavra? Então compartilha com 7 pessoas. Até você que nunca compartilhou uma oração, hoje você vai compartilhar, certo? E esse momento de compartilhar vai ser uma semeadura que você vai fazer na vida de outras pessoas, e essa semeadura você vai ter colheita dela, no nome de Jesus. Amém? Paz, alegria, prosperidade e salvação na tua casa. Um forte abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo a abundância entrando na tua casa, a paz entrando na tua casa e o livramento do Senhor. Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, traga livramento para as nossas vidas. O que é teu, que fique; o que não é teu, que saia. O que está no nosso caminho, que é teu, que fique no nosso caminho. O que não é teu no nosso caminho, tira do nosso caminho. Nos dá livramento, Pai, de ciladas. Nos dê livramento de maus negócios. Nos dê livramento de pessoas erradas e até mesmo de ideias erradas e projetos errados. Colocamos a nossa vida diante de Ti e todos da nossa casa. Coloca uma cerca de proteção ao redor dos nossos filhos, ao redor do nosso cônjuge, ao redor de nós. Venha nos guardar, Pai, em nossa entrada e nossa saída, e que estejamos debaixo da cobertura do sangue precioso de Jesus Cristo. Eu oro para que todo aquele que está doente seja curado agora. Todo aquele que chegou doente nessa oração, receba a cura, receba o milagre. Eu oro para que haja mudança de resultados. Eu oro para que a cura seja total e completa no sangue, no fígado, no rins, no pâncreas, no coração, nas pernas. Que todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Nódulos, miomas, microcistos. Oramos também por infecções, inflamações, que renda-se a Jesus Cristo. E que todo problema na alma, tudo aquilo que perturba a alma, tudo aquilo que bagunça a alma, que saia no poderoso nome de Jesus. Oramos por uma mente saudável. Oramos por um coração em paz. Oramos para que a alegria do Senhor esteja sobre nós. E Pai, tudo aquilo que não conseguimos resolver, no dia de hoje, apresentamos a Ti, para que o Senhor tome conta, para que o Senhor entre nessas batalhas e traga a solução, a intervenção e o milagre. Senhor, nós colocamos tudo na nossa vida nas Tuas mãos, fazemos a nossa parte, mas esperamos no Senhor, porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus de milagres. Sim, Jesus. Invocamos Teu nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Invocamos Teu santo nome. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa.
que a alegria do Senhor seja a tua força. Deus me deu uma palavra hoje, e essa palavra é uma palavra de vigilância. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo das nossas almas não influencie a nossa vida. Acredite, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas libertas através das orações aqui. Pessoas que estavam presas por anos, e às vezes até frequentando uma igreja. Mas a falta de entendimento, a falta de discernimento espiritual mantinha eles num cativeiro. E eu creio, Deus está fazendo uma grande obra, pessoas estão sendo curadas, tem gente liberta. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma mulher que se compadeceu da amiga dela. A amiga dela queria muito engravidar, já tinha recorrido a N tratamentos e as duas trabalham juntas. E essa mulher fez a minha última campanha, ela fez exclusivo e especificamente pela amiga dela, exclusivo e especificamente. E para a glória de Deus, essa semana ela já anunciou que está grávida, falou para essa amiga dela, anos tentando, mas olha o poder da oração. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé no poder de Deus, na palavra de Deus que não falha, é imutável. Deus pode fazer mais. Ele pode fazer mais do que você pensa, muito mais. Coloque a sua fé nele, entre de cabeça. Nós estamos orando por livramentos do Senhor. Essa é uma das palavras mais fortes que eu tenho recebido nos últimos dias. Livramento do Senhor, livramento. Estamos orando para que a paz entre também, a abundância, mas estamos orando muito mais por livramentos do Senhor. Então, mantenha-se firme na oração. Deus está operando. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. 5 portas que as pessoas abrem para demônios sem se darem conta. Tem gente que pensa que demônio é apenas uma simbologia, né, da maldade do homem. Não, demônios são seres espirituais, são anjos caídos, sem luz, que caminham nas trevas. E a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Quantas vezes Jesus, quando esteve aqui nessa terra, expulsou demônios? E eu fico imaginando como que era naquela época, quando Jesus expulsava demônios de multidões. Então, essa realidade, ela continua aqui nessa terra. Os demônios são seres espirituais reais. No entanto, através de Jesus Cristo, existe uma proteção. O Salmos 91, que nós declaramos constantemente, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Somente Deus pode nos guardar da ação de demônios. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você sabe, Deus estava falando isso para Caim. Caim estava com ódio mortal do seu irmão Abel. E Deus disse para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, conforme Caim conduzisse as suas emoções, ele poderia ou manter a porta fechada para os demônios não entrarem, ou abrir a porta para eles fazerem a festa e então encherem ele de maus pensamentos e fazer o que ele fez com o seu irmão Abel. Por isso nós temos que não abrir a porta para o mal. E se você abriu a porta por um descuido, você acabou, deixando de vigiar, deixando de orar e abriu a porta por um descuido para o mal, feche o mais rápido possível. Feche o mais rápido possível. Peça perdão a Deus, renuncie. E também renuncie tudo aquilo que veio por associação disso.
e você vai ver o livramento do Senhor na sua vida. Porque o mal, quando entra na vida de uma pessoa, ele não simplesmente torna aquela pessoa má com outras, mas principalmente má com ela mesma. Você lembra do gadareno? O gadareno estava possuído por legiões e os demônios levavam ele a viver nos cemitérios. Tiraram ele do convívio social, destruíram a família dele, destruíram o futuro dele. Mas quando Jesus chegou, Jesus esmagou o poder do inferno. Então quero falar rapidamente de 5 portas que as pessoas abrem para os demônios sem se darem conta. A primeira delas é a ira descontrolada. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira descontrolada dá lugar ao diabo. Se irar faz parte da nossa natureza, a gente se ira, se revolta às vezes. No entanto, nós precisamos manter o controle emocional. Precisamos ter uma boa gestão daquilo que pensamos, daquilo que falamos, da forma como agimos. Então eu quero que você grave muito bem essa palavra. Irar-se faz parte da natureza. Agora, o descontrole é o que vai abrir a porta para o mal entrar. Então, quando você está numa discussão acirrada, tenha cuidado para não se descontrolar, porque na ira do homem não opera a justiça do Senhor. A segunda porta é a língua contaminada. A língua contaminada abre portas. Pessoas que falam mal de líderes, de chefes, de familiares, de amigos, de igrejas. As pessoas, quando falam mal, quando criticam aquilo que não sabem, estão abrindo a porta para algo ruim entrar e agir. Então entenda, uma língua contaminada, ela chama o mal. Uma língua contaminada, ela também, além de falar mal dos outros, ela murmura. Ela declara a si mesmo frases como nunca vou mudar, ou tudo dá errado para mim, eu sou assim e na minha vida as coisas nunca vão dar certo. Repetir rumores, participar de conversas tóxicas, tudo isso está afetando a sua vida. Tem gente que pensa que uma fofoquinha não faz mal. Uma fofoquinha abre a porta para muitos demônios. Você está deixando uma brecha no mundo espiritual para os demônios entrarem, bagunçarem tua vida. Que Deus tenha misericórdia. E esse tipo de ação, isso amarra seu futuro, atrai acusações, doenças emocionais também e espirituais. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Guarda teus lábios. Para que você vai falar mal do outro? Por que você vai criticar? Eu digo, as pessoas hoje não sabem usar a internet em grande maioria. Porque em vez de usar a internet para as coisas boas, usa para as coisas ruins. E tem gente que está tão acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, a bater nos outros, através das suas publicações, através da sua palavra, que não sabe o mal que está fazendo, não sabe o que está atraindo para a sua vida de negativo e de ruim. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que a gente não venha cair nesse erro, abrir a porta para demônios. É por isso que tem certas publicações que na verdade é um convite para você se unir a aquele que está falando mal dos outros, ou aquela que está falando mal dos outros. A terceira coisa é a falta de perdão. A falta de perdão também abre portas para o mal agir. É quando a pessoa ela se recusa a perdoar as ofensas e ela mantém aquilo no seu coração. Sabe o que fizeram contra ela, a injustiça que houve. O propósito de Deus tem que ser maior do que a dor que a gente está sentindo. E a gente tem que ter a capacidade de superar o que fizeram para a gente. E com a ajuda de Deus é possível. Eu não fico nada feliz quando alguém é injusto comigo. É claro, a gente fica chateado. Ficamos chateados. Mas isso não pode durar muito. Você vai ter que aprender a tirar isso do seu coração. Você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a liberar as pessoas
que acabaram pecando contra você. Lembrar e reviver continuamente feridas antigas vai manter essa ferida exposta, vai continuar sendo um chamarisco para demônios. Então, justificar o seu rancor para você mesmo vai manter essa ferida exposta, vai deixar com que o mal entre por essa ferida. Os demônios entram também por feridas que estão abertas, e isso afeta a saúde de uma pessoa, até mesmo com doenças psicossomáticas, nos relacionamentos, e bloqueia orações. A falta de perdão bloqueia também orações. Em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, olha o que Jesus disse: se você não perdoar aos homens suas ofensas, nem seu Pai Celestial vos perdoará. É inevitável, onde as pessoas convivem muito, que haja ressentimentos. Às vezes um diz o que você não gostaria de ouvir, às vezes até no trabalho existem as discordâncias. Um concorda, o outro não concorda, um acha que é de um jeito, o outro acha que é do outro jeito. Agora, eu tenho que cuidar meu coração. Eu tenho que cuidar meu coração, caso contrário, eu vou pecar contra as pessoas e eu vou também, abrir uma legalidade para o mal agir. É inevitável que numa família, aconteça as ofensas. É inevitável num trabalho, onde você trabalha, que aconteça as ofensas. É inevitável dentro de uma igreja, que é uma comunidade, que às vezes as pessoas pensam que a igreja é o céu. Não, a igreja não é o céu. O céu você só vai conhecer depois da morte, crendo em Jesus e caminhando com Jesus. A igreja não é um céu. Nós podemos assemelhar a igreja como um centro de restauração, de recuperação de vidas, um hospital onde as pessoas chegam lá doentes e são curadas. E aquele que é curado, agora, ele ajuda a curar os outros. Então, a nossa ideia muitas vezes é equivocada. Eu sei que as pessoas nos ferem, às vezes com uma brincadeirinha, uma indireta, mas a gente tem que começar a aprender a liberar o coração e não deixar isso, entrar dentro de nós e começar a atrapalhar os nossos pensamentos. A quarta porta que as pessoas abrem para o mal é o medo crônico. E o medo crônico, ele paralisa a tua fé, ele bloqueia teu destino, ele tira a sua autoridade espiritual. É a pessoa que se sente insegura, ela tem medo de tudo. Ela tem medo, que as coisas vão dar errado, que ela vai perder, que ela vai ser envergonhada. Ela tem um medo, que alguém faça alguma coisa para ela. Ei, você vai ter que ser muito resiliente quanto a esses sentimentos tóxicos e colocar a sua fé no socorro, que é o Senhor. Coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé apesar das circunstâncias. Deus não diz para a gente negar o que está acontecendo. Deus não pede isso para nós, mas Deus nos pede para acreditar além do que estamos vendo. Acreditar que Deus está cuidando, que Ele está no controle, que todas as coisas estão nas mãos dEle, certo? E a quinta porta, e aqui eu vou encerrar, que as pessoas têm aberto muito para os demônios, são objetos malditos em casa. Em Deuteronômio 7:26, a Bíblia diz: você não vai colocar nada abominável em sua casa, para que você não seja amaldiçoado. O que seria uma coisa abominável para Deus? Tudo aquilo que tira a sua fé do invisível de Deus é uma coisa abominável. Então, você ter um potinho de pimenta com sal em casa, isso é uma coisa abominável. Está abrindo uma brecha espiritual. Daí tem N coisas que as pessoas colocam dentro de casa, eu não vou enumerar todas elas, mas é simples de você compreender. É tudo aquilo que tira a sua fé no invisível de Deus. Eu não preciso
colocar uma espada de São Jorge na frente da minha casa para me proteger? Por quê? Porque o Deus vivo e poderoso me protege. Aí você pergunta, mas eu posso ter como planta, eu gosto de planta? Pode, como planta não tem problema. Agora, o errado é você colocar a sua fé nessas coisas. A nossa fé tem que estar em Jesus Cristo e na palavra dele, só isso. E eu vou dizer uma coisa para você, é simples, gente. Tem um amigo meu que escreveu um livro, O Poder do Básico, e isso é o básico, e a gente pensa que tem que ter, sabe, um monte de coisa para se proteger. Não. Você tem a fé em Jesus e na palavra dele. Isso é suficiente para você estar protegido. O sangue de Jesus nos cobre. A mão de Deus está sobre nós. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Essa tem que ser a minha fé. Então, aquilo que eu coloco dentro da minha casa pode ser um convite para as trevas. É por isso que eu preciso tirar da minha casa aquilo que traz perturbação. Meu filho lê muito, sabe? Meu filho pega um livro e é capaz de ler num dia. Tem uma capacidade de ler rápido, lê muito rápido, entende muito rápido as coisas, tem uma capacidade incrível de ler. Só que toda vez que a gente vai num shopping, ele quer comprar um livro. E às vezes compra uns livros que a gente avisa, a gente diz, olha. E a gente começou a notar algumas coisas há um tempo atrás. E eu e minha esposa entramos no quarto dele e encontramos ali alguns livros que não batem com a nossa fé. E nós tiramos aqueles livros sem ele ver. Claro, depois nós falamos para ele. Mas, sabe, mudou o humor dele, da água para o vinho. Então tem certas coisas que a gente coloca para dentro de casa, que às vezes abre portas espirituais. Sabe, tem certos livros que na verdade é só uma embalagem bonita, porque o conteúdo é totalmente espiritual. Então a gente tem que ter cuidado quanto àquilo que estamos colocando para dentro da nossa casa. E assim é tudo na nossa vida. Um presente que você ganha, certo? Algo que você encontra bonito, sabe? Veja o fundo espiritual, o histórico daquilo antes de você colocar na sua casa, certo? Nós temos que aprender a vigiar a nossa casa em todos os sentidos. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. Eu quero agora orar por você, amém? Eu quero declarar o Salmo 91 e também deixa eu mostrar para você, eu tenho uma novidade para vocês agora à noite. Esse aqui são os meus livros, né? O Café com Jesus 2, um devocional incrível para você receber luz de Deus toda vez que você sair de casa. Antes de você sair de casa, lê um devocional, lê a sua Bíblia primeiro e depois lê o devocional. Dentro desses dois devocionais aqui tem essa cartinha, tá? E quem adquirir esses dois livros até domingo à meia-noite, eu vou mandar esse caderno dos sonhos, tá? O que é esse caderno dos sonhos? Que eu vou mandar junto para você como presente, tá? Aqui dentro você vai escrever toda a experiência que você teve com Deus. E todo livro tem pérolas druins, tá? Olha só, tá? Então, todo ele tem muitas pérolas aqui que eu escrevi sobre os sonhos, né? E vai te abençoar. Toda a experiência que você teve com Deus, toda a visão, toda a resposta de oração, você vai registrar aqui nesse pequeno livro, certo? É um livro bonito, é um caderno, na verdade, um caderno de sonhos com pérolas druins. Você vai escrever seus sonhos, suas experiências com Deus, o que você entendeu que Deus falou com você, você vai escrever aqui, certo? Então, quem adquirir até domingo à meia-noite, vai receber de presente ao adquirir os dois livros. Tem que adquirir os dois para a gente mandar o caderno dos sonhos junto de presente, certo? Entra lá no meu site www.vinicius17.com.br e adquira os nossos livros. A gente vai mandar de presente, junto com a carta, vamos mandar o caderno dos sonhos para você, ok? Muito bem. Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida nesse vídeo, compartilhar agora. Vamos compartilhar com o máximo de pessoas. Você foi abençoado hoje, amém? Compartilha com 9 pessoas. Eu trouxe aqui
instruções poderosas para a tua vida, para te abençoar. Então compartilhe, mande para amigos, compartilhe em grupos, mande nas suas redes sociais, em o nome de Jesus Cristo, certo? Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa e sobre sua família. Oramos pelo livramento do Senhor agora. Oramos por uma direção do Senhor que o Senhor nos deu, para que haja livramento na vida dessa pessoa e em toda a casa dela. Eu oro em nome de Jesus, que por onde entrou demônios, que por 7 caminhos agora sejam retirados. E aonde está acontecendo arrependimento, Senhor, que neste momento as brechas sejam tapadas, que o mal não tenha mais poder sobre a vida dessa pessoa. Eu digo, escuta aqui, Satanás, você perdeu, sai do caminho dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo, e leva embora tudo que você colocou. E eu declaro saúde na tua vida, eu declaro paz na tua vida, eu declaro prosperidade na tua vida, abundância entrando na tua casa, e que a presença de Jesus Cristo, que ilumina, que transforma, que rende todo o mal, essa presença toque na tua vida, toque em todos da tua casa. Oramos também para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus, como está escrito na palavra do Senhor: se creres no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e toda a tua casa. Declaramos que todos terão experiência com Jesus Cristo. Declaramos que essa casa é uma casa bendita, uma casa do Senhor, uma casa cheia de alegria, cheia de força, cheia de ânimo. Que o Senhor renove as forças de todos essa casa. E aquele que está abatido emocionalmente, fisicamente, que seja curado agora em nome de Jesus. Eu digo ao câncer, retira-te. Eu digo à dor, retira-te. Eu digo a infecções, retira-te. Eu digo à confusão, retira-te. A todos os traumas familiares, retira-se agora em nome de Jesus. E que haja, Pai, o amor, o perdão, a reparação de tudo aquilo que foi danificado por palavras, por atitudes. Que essa família seja restaurada, esse casamento seja restaurado, a comunhão de pais e filhos seja restaurada, no nome de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, paz, abundância e livramento nessa casa. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, obrigado, Senhor. O Senhor já está cuidando de cada um dos teus assuntos. E amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui. Estamos orando por livramento e Deus está dando. Amém? E não só estou orando, como estou em consagração. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Compartilhe essa oração com outras pessoas e até mais.